É Lucas 7, 31, 35. Vamos lá? Lucas 7, 31, 35. Obrigado a todos que rezaram aí também, tá bom? Graças a Deus ela tá em casa lá. Chegou no sábado à noite e nós estávamos lá, a família estava reunida. Vamos lá, galera? Lucas 7, 31, 35. Evangelho de São Lucas 7, 31, 35. Vamos lá? Quem coloca aí para nós? Para poder iniciar a leitura e a nossa reflexão. Vamos lá. Não esqueçam de compartilhar essa live, de botar o dedinho aí no coração e no joinha, tá bom? No Insta e no Face. Colocou aí, obrigado Aparecida, a Eliana também. Vamos lá. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está entrando aqui na live também a Tita Paiva. Hoje é aniversário dela. Parabéns para você, viu, Tita? Deus te abençoe. Um grande abraço. Ela aqui da Vila Rosa, aqui, viu? Uma bênção e um grande abraço para você, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar com vocês aí que estão chegando aí na live aí. Então, com quem vamos comparar essa geração? Vamos colocar aqui uma música de fundo para nós iniciarmos a nossa reflexão. Mas com quem vamos comparar essa geração? Que nunca estão satisfeitos com nada. Tocam flauta, não dançam. Chamam atenção, ninguém dá atenção. Se um vem e come, é comilão. Se um vem e faz jejum, é quadrado, etc. Então, aquela geração lá de trás, qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. O ser humano, ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. E quando nós chegamos no mês da Bíblia, que nós estamos, já partindo para a nossa reflexão, nós incentivamos a leitura da Palavra de Deus. E vemos que muitas vezes existem certos discursos que não convencem. Eu não tenho tempo, eu não entendo, eu não sei por onde começar. A Bíblia é a palavra da nossa salvação. A palavra de Deus, os livros da Bíblia, contém toda a verdade. Não contém completamente, mas é a verdade que nós precisamos ouvir, precisamos refletir e precisamos principalmente viver. Não vamos colocar mais desculpas para viver aquilo que Deus quer de nós. Deus tem um sonho para cada um de nós. Devemos viver o sonho de Deus na nossa vida. Não devemos querer viver o nosso sonho, a nossa maneira. Devemos viver o sonho que Deus tem para cada um de nós na nossa vida. Obviamente que isso não é fácil de descobrir, não é fácil. Mas quando nós temos pistas, nós temos maneiras de descobrir esse sonho de Deus na nossa vida. Então, quando nós descobrimos, nós queremos vivê-lo. E é isso que Deus quer de nós, tá bom? E a palavra de Deus, ela faz parte desse sonho dele com a gente. Por isso que nós devemos ler a palavra, refletir e procurar vivê-la. Então nós vamos colocar aqui os nossos slides. Tá certo? Tá tudo bem nas transmissões aí? No Facebook tá tudo bem aí? Pelo jeito tá assim. Então chegando aí os corações, os joinhas e também os comentários, tá bom? Eu quero então trazer para vocês aqui esse ensinamento aqui. Deixa eu virar aqui então, galera, espera aí um pouquinho. Primeiro aqui o Facebook. Bom, vamos virar a câmera aqui. Estamos aqui. Já vão me falando aí se tá bom, tá certo? Se está bem enquadrado aqui para que nós possamos
fazer uma boa transmissão para vocês aí, ok? Agora vem o pessoal aqui do... Segura aí, Ritinha, que nós já vamos falar da sua campanha, viu? Depois das lives, depois dos slides aqui, tá bom? Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Ok, então tá bom, obrigado pelo retorno aí. Às vezes fica um minutinho sem vir comentário, eu já me assusto, entendeu, galera? Mas tá tudo bem, né? Vamos então aqui no Insta também. Pessoal que tá no Insta, quem tá aqui no Insta, pode me dar um retorno se tá bem. Jefferson, também tá no Insta aí. Vamos colocar aqui uma luz também e vamos iniciar então a nossa formação. O Insta fica meio de lado assim, mas eu acho que dá pra ver bem, né? Deus abençoe Jefferson. Jefferson e a Ritinha estão aí na live pelo Insta e daqui a pouco eu vou falar de uma campanha. Tá bom, Ritinha, obrigado aí pelo retorno. Então vamos lá, galera. Quero dizer para vocês então que a gente vai falar dos livros, das abreviaturas e também de como citar a Bíblia, tá bom? É importante nós sabermos a maneira certa de citar quando vamos colocar, por exemplo, quando vamos colocar uma citação da palavra de Deus na internet, nas redes sociais hoje. Queremos evangelizar da maneira correta, da maneira que a igreja nos ensina, não de qualquer jeito, tá certo? Então aqui nós temos a estante dos livros, só para ilustrar esse primeiro slide. Vamos passar então para o segundo aqui, ó. Então, eu quero só ilustrar para vocês aqui. O Antigo Testamento, ele tem 46 livros, certo? 5 são livros do Pentateuco. Esse Pentateuco, penta, o número já diz, e nós já aprendemos isso, significa 5, né? Então são 5 livros. O primeiro deles é o Gênesis, depois vem o Levítico, o Números, o Êxodo e o Deuteronômio, que nós falamos na semana passada, o Deuteronômio. Nesses amarelinhos, dos 5 eu coloquei um dos livros, dos 5, e como é que se cita? Todas as vezes que nós vamos citar um texto na Bíblia, nós devemos colocar não o nome do livro, mas a sua abreviatura. Então são Pentateuco, são 5 livros, o exemplo nosso é o Gênesis, e a citação do Gênesis é GN, tá certo? Depois tem os livros históricos, são 16 livros históricos. Eu coloquei como exemplo aqui Macabeus 1 e 2. É assim mesmo, Macabeus 1 e 2, não, mas na hora de citar é 1 Macabeus e 2 Macabeus. 1 MC. MC. Se não tivesse isso aqui seria Marcos, ok? Evangelho de Marcos. Mas como tem o 1 e o 2 na frente, não existe 2 evangelhos de Marcos, existe só o Marcos. E aqui, quando se cita assim, 1 MC e 2 MC, é primeiro e segundo livros de Macabeus. Não são cartas, são livros que fazem parte dos livros históricos. São 16 livros. Depois dos livros sapienciais, são 7 livros. Eu peguei como exemplo a Sabedoria, SB. Quando você vai citar um texto do livro da Sabedoria, que tem muitos textos bonitos, a sigla é SB. Livros proféticos, são 18 livros, são os profetas, ok? Tem Jeremias, Isaías, Neemias, etc. Eu peguei Jeremias como exemplo, JR. Tá certo? Então, Pentateuco, históricos, sapienciais e proféticos formam os 46 livros do Antigo Testamento. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, vai colocando aí. Eu vou passar esse primeiro slide. Vamos para o terceiro slide, onde mostra para nós o Novo Testamento, que são 27 livros. Um grupo de livros forma os Evangelhos e os Atos. São 4 mais 1, obviamente. E eu peguei o exemplo de Lucas. São Lucas se cita LC, ok? Depois nós temos as cartas paulinas, todas as cartas que Paulo ou os seus colaboradores escreveram. São 13, aos Efésios, aos Romanos, aos Gálatas, aos Coríntios, etc. Ele também escreveu 2 cartas a pessoas, Timóteo e Tito. Na verdade 3, 2 a Timóteo e 1 a Tito. Peguei como exemplo a carta aos Efésios, da comunidade de Éfeso, EF, quando vai citar Efésios, EF, ok? Depois nós temos as cartas católicas. Eu não coloquei aqui a quantidade, hein? Falhei nessa daqui. Mas são 7, tá bom, galera? São 7 aqui. 7. Desculpe-me aí a falha. São 7 cartas católicas. São João tem 3. São João 1, 2 e 3, né?
tem também a carta de Pedro, de Tiago, etc. E a citação de João é assim: 1JE, 1JO, 2JO, 3JO. Se não tivesse o número, seria o Evangelho de João, mas como tem o número na frente, são as cartas católicas de João. Ok? E depois, para terminar o Novo Testamento, nós temos o livro do Apocalipse, que é um livro só, e a citação é o AP. Tá certo? Por enquanto tudo ok, galera? Vai dando aí um joinha aí, um coração, porque parou aqui. Será que vocês estão aí? Por favor, me ajudem aí. Isso, não parem não. Podem comentar, pode fazer alguma pergunta. Se eu puder responder, de acordo com o tema, agora mesmo a gente responde, de acordo com os slides que vão passando aí, tá bom? E agora nós partimos para a parte mais prática um pouquinho, né? Essas abreviações, isso tudo vocês encontram pela internet. Detalhe, a sua Bíblia, ela tem no início, deve ser uma Bíblia católica. Eu espero que vocês tenham em mãos uma Bíblia católica. Que aí, no início, nas primeiras páginas, ela vai ter todas as abreviações dos 73 livros da Bíblia. Tendo em mãos essas abreviações, nós vamos ver como nós manuseamos a Bíblia. É bom saber que a Bíblia está dividida em capítulos e versículos. Nem sempre foi assim. Na formação que eu dei na sexta-feira retrasada, eu falei que lá por volta do século XIII foram divididos em capítulos e no século XVI em versículos, certo? As citações têm sempre a seguinte ordem: o título do livro abreviado, acabamos de falar, o capítulo e o versículo. Por exemplo, título do livro, capítulo e versículo. No caso, essa citação se diz assim: livro de Daniel, ou do profeta Daniel, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos de 1 a 5, como está descrito aqui. Nas Bíblias de hoje, existem também as notas de rodapé, os títulos e subtítulos. Títulos e subtítulos não sempre estiveram presentes nas Bíblias, ou nos textos. Foram colocados também ao longo dos anos, né? Ao longo de mais de 1.800 anos que nós temos a Bíblia em mãos, ok? Primeiro nas línguas que foram escritas, depois no latim, depois nas línguas vernáculas, ok? E também ajuda muito quem está lendo a Bíblia, Bíblias que tenham notas de rodapé explicativas, ok? Para que possa talvez explicar algumas passagens que não são tão claras ou nos causam certa confusão. Então vamos lá aos detalhes desse manuseio de como nós devemos citar a Bíblia. Prestem bem atenção, esse material, já disse para vocês, eu vou enviar para todos, mas é bom a gente saber da explicação para quando tiver o material em mãos, poder lembrar daquilo que foi dito, ou mesmo aqueles que quiserem anotar, né? A vírgula, né? Nossa vírgula, que é tão importante numa língua, né? A vírgula também na palavra ela é importante, na citação. A vírgula separa o capítulo do versículo. Simples assim. Capítulo, versículo. Como é que se lê essa? Olha a vírgula aqui, ó, bem aqui no meio vermelhinha. Como é que se lê essa passagem? Evangelho de São João, ou de João, não importa, não tem problema. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 50. Muito fácil de nós reconhecermos a vírgula nas citações. João 6,50. Pronto. Se alguém te pedir, procura isso aqui na Bíblia, você vai lá no Evangelho de João, vai no capítulo 6, vai no versículo 50. Ok? Não tem dúvida. A vírgula serve para isso nas citações. E só para isso. Tá certo? Vamos seguir. O ponto. O ponto indica um salto entre versículos. Também não é difícil de entender. Olhem bem aqui. Como é que se lê isso? Evangelho de São Lucas, capítulo 1, vem a vírgula, né? Que separa o capítulo dos versículos. Aí aqui, capítulo 1, versículos 3 e 9. 3 e 9. Não é de 3 a 9. No próximo slide virá o que explica de 3 a 9. Aqui é 3 e 9. É um salto, olha aqui, ó, dá um salto entre versículos. Evangelho de São Lucas 1, 3 e 9. Ok? Por enquanto tudo bem, galera? Vai dando um feedback aí se está tudo bem, ok? Próximo slide. O hífen, agora sim. O hífen, o hífen, né, ou traço, ele indica
que se deve ler de um versículo ao outro ou uma sequência de capítulos. Vamos explicar isso. Olha onde que está aqui o hífen, aqui nesse exemplo e aqui nesse exemplo, ok? Na primeira aqui, que é bem mais fácil e é muito recorrente nas nossas passagens, vamos ver aqui. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Se o ponto saltava, o traço, o hífen, ele leva de um ao outro. Então, versículos do 12 até o 15. Então, se alguém me pede para ler isso, ou se eu vejo em algum lugar uma citação, eu vou ler desse jeito aqui. Eu vou buscar desse jeito. Vou no Evangelho de Marcos, vou no capítulo 1, vou no versículo 12 e leio ele até o 15. 12, 13, 14 e 15. Ok? Aqui já é um pouquinho mais complicado, mas pode acontecer esse tipo de citação também. Então, a gente tem que saber. Evangelho de São João, livro, do capítulo 17, versículo 20, até o capítulo 18, versículo 12. Se eu não tivesse essa descrição aqui, talvez seria muito difícil de ler isso aí. Tem gente que lê assim, João 17, 20 ao 18. Como que 20 ao 18? Não dá para voltar para trás a leitura. Então, é João do capítulo 17, começo no versículo 20. Eu vou lendo, começa o capítulo 18, eu vou lendo e vou até o versículo 12 do capítulo 18. Essa é a parte mais difícil das pessoas entenderem. É a mais difícil. Mas o hífen, ele separa também uma sequência de capítulos. Ok? Então, é isso. Evangelho de São João, do capítulo 17, versículo 20, ao capítulo 18, versículo 12. Ok? Vou tentar falar de mais uma maneira. Eu começo lendo essa passagem no versículo 20 do capítulo 17 e vou lendo até o final do 17, começa o capítulo 18 e eu vou lendo até o versículo 12. Espero que vocês tenham entendido. Não é fácil. Coloquem isso na Bíblia e façam a experiência de ler desse versículo do 17 até esse versículo do 18. Passa lendo, termina um capítulo, começa o outro e você continua lendo até o versículo 12. Beleza? É isso. Tentando explicar. Aqui é mais fácil, aqui é um pouquinho mais complexo. Vamos para a próxima. O ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele também é usado de duas maneiras, tá certo? Olha aqui, esse símbolo que também nós conhecemos da língua portuguesa, também se usa nas citações bíblicas, ok? Olhem bem aqui, o ponto e vírgula separa uma citação de outra, ou mesmo um livro de outro. Este não é difícil de entender. A descrição mostra tudo. Perdão. A descrição mostra tudo. Olha aqui. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 5. E capítulo 16, versículo 14. São dois versículos totalmente diferentes do mesmo evangelho. Ok? Então eu pego esse Evangelho de São João, vou no capítulo 1, leio o versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Aqui separa outro assunto. Mesmo evangelista, mais o capítulo 16 e o versículo 14. São duas passagens diferentes, mas do mesmo evangelista. Então eu não preciso citar João 1 a 5, João 1, 5 e depois João 16, 14. Eu cito numa mesma citação, eu coloco João, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 16, versículo 14, como está aqui na descrição. Fácil também de entender. Só que para separar isso é o ponto e vírgula, senão pode confundir. Se eu ponho um tracinho aqui, um hífen, já muda, já vai para a explicação anterior. Ok? Então é isso. São duas citações bíblicas do mesmo evangelista numa mesma citação. Certo? Espero que vocês estejam entendendo. Outra citação é com ponto e vírgula, também fácil. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 6. E, olha o E aqui também tem o E, né? Olha o E aqui em vermelho. E Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 7. São também duas citações diferentes, mas eu não preciso citar elas em linhas separadas, eu posso citar numa mesma linha. São dois evangelistas. Aqui separa. Então, quando tem uma citação desse jeito, separada por ponto e vírgula, eu vejo aqui, eu vou em Mateus, leio capítulo 1, versículo 6, e vou em Lucas, leio capítulo 4, versículo 7. Certo? Também muito fácil. Ok? Podemos seguir adiante? Online é difícil que a gente não tenha um retorno, assim, né? Os olhares, as mãos levantadas para perguntar, mas se tiver alguma dúvida aí, pode colocar aqui.
A Marisete colocou aqui do slide anterior. Pode ser também, Marisete, é outra maneira de dizer, mas é outra maneira de dizer. Outras coisinhas que não são tão usuais, assim, não se usa tanto, mas a gente vai trazer aqui também que vocês podem. Vai dar um nó na cabeça, Patrícia, mas aí depois a formação que eu posso enviar depois, explicadinho assim, aí não dá para decorar também isso, não é que também eu lembro sempre, às vezes, né? Então, com a explicação nas mãos é melhor, tá bom? Mas é bom a gente ouvir e ver os exemplos para poder ir gravando. Tem o S ou o SS também. São passagens, diz assim, um S indica o versículo imediatamente posterior ao citado. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 5 e o seguinte, que é o 6. Eu poderia também colocar João capítulo 1, versículo 5, tracinho 6. Mas se pode usar, é uma outra opção de usar o S, ok? O S, que significa o versículo seguinte. Então seria Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 5 e seguinte, ou seja, o 6. Ele é usado também por algumas pessoas que fazem citações, e aí é bom que a gente saiba também que o S serve para isso. Os dois S's indicam os versículos seguintes ao citado, até onde se fizer necessária a citação, ou o final da perícope ou o final do capítulo. Vou explicar isso aqui. Se você coloca aqui, nesse mesmo caso aqui, João 1, 5, SS, não seria só o seguinte, seriam até o final da perícope, ou seja, até o final de uma parábola, por exemplo. Perícope significa uma parte do texto, até o final daquele trecho do texto, ou até o final do capítulo, né? Então esse SS ele fica um pouco subentendido, não é tão claro. Se você está dentro do assunto, numa formação e tal, e a pessoa coloca o SS, você já vai saber se é até o final da perícope, do trecho, ou até o final do capítulo. Tá certo? Vamos passar ainda um pouquinho mais. A última maneira de citar é as letras A, B e C. Você pode encontrar por aí, por exemplo, Gálatas 2, 20a. Você vai dizer, mas como assim A, B e C? O que significa isso? As letras A, B e C são os versículos que se dividem, especialmente em frases. Né? Então, como é que eu leio isso daqui? Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 20a. Carta de São Paulo aos Gálatas, certo? Capítulo 2, versículo 20a. E eu trouxe o versículo para você entender aqui. Eu peguei também esse versículo porque ele é o lema da minha ordenação sacerdotal, tá certo? Diz assim, ó. Esse aqui é o lema da minha ordenação sacerdotal. Esse aqui é o lema. Diz assim essa parte. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Ponto. Essa aqui em vermelho é a parte A do versículo 20. Mas o versículo 20 não termina aqui. Ele segue. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa aqui é a parte B. Ok? Então, a parte A do versículo está em vermelho, a citação, e a parte B, que eu não quis citar, porque não é necessário nesse momento, é a parte que está em negro. Ok? Então, quando apareceu A, por exemplo, se eu quisesse citar Gálatas 2, 20b, então eu eliminaria essa daqui e pegaria só essa parte aqui. E tem alguns versículos que se dividem também com a letra C, em 3 partes. Versículos grandes, pode se dividir em A, B, C e D. Ok? Jane Batista, boa noite. Isabel, Deus abençoe. Vocês estão chegando aqui no Insta também, tá certo? Ok, galera? Deu para entender, acredito. Agora, vamos vir aqui com uma observação. Uma observação. Quando o livro tem um só capítulo, omite-se a indicação do capítulo e cita-se só o versículo. Sim, existem livros na Bíblia que tem só um capítulo. Por exemplo, Carta de Judas, versículo 3. Aqui não seria Judas 3, capítulo, só versículo, porque quando só tem um capítulo, obviamente que o número vai ser do versículo, se só tem um capítulo. Então aqui seria Carta de Judas, versículo 3. Existe outro livro na Bíblia, a segunda carta de João, que também só tem um capítulo. Então só cita o versículo, porque só tem um capítulo, óbvio, tá bom?
E agora, galera, uma orientação muito importante que eu vejo muito pela internet. Eu vejo muito e a gente tem que tomar muito cuidado. Não existe os dois pontos na citação católica da Bíblia. Não existem, faltou um N aqui. Não existem os dois pontos. Não existem dois pontos. Quando se escreve assim, ó, João 2, 2.30, tá errado, tá errado. Essa é a maneira protestante de citar, ok? A certa é João 2, vocês viram lá no início, foi a primeira slide. João 2,30, Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 30. Essa maneira aqui está errada. Não existem os dois pontos na citação católica. Fique bem claro isso. Se você vai pegar um meme ou uma imagem para compartilhar e ela está assim, ou ela foi feita por um católico que não sabe fazer citação bíblica, ou ela foi feita ou é uma citação protestante. Ai, padre, mas isso daí não importa. Importa sim. Ou nós somos católicos que seguimos tudo que a tradição, o magistério e a palavra nos diz, ou nós não somos nada. A igreja teve tanto trabalho para trazer até nós a palavra, depois dividiu em capítulos, em versículos, explicou a maneira de citar, e a gente vai ficar citando de qualquer jeito? Não. A maneira certa de citar é assim. Os dois pontos não existem na citação católica, ok? Tá bem claro isso, galera? Não existe. Amém? Esse era o último slide. Tô voltando. Se tiver pergunta, manda pra cá agora. Tô voltando ali o pessoal aqui do Instagram. Pera aí, galera. Deixa eu ajeitar aqui o